E aí pessoal, tudo bem de novo? Estamos aqui para mais uma videoaula de História do Brasil. Sou o professor André, né? Para quem é diferente, está vendo pela primeira vez aí. Pessoal, então hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre sobre as monarquias europeias na Idade Média, certo? E, bom, né, para quem está lá acompanhando pelo livro e pelo caderno de sala, a gente está na frente 1, História do Brasil, aulas 7 e 8, vocês encontram essas aulas na página 30, beleza? Pessoal, peraí, alguns de vocês devem estar achando estranho, o professor acabou de falar que está falando sobre História do Brasil, só que monarquia europeia na Idade Moderna? Pois é, gente, então, é realmente isso. A gente vai falar sobre as monarquias europeias na Idade Moderna, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre cada uma delas. A gente vai entender o seguinte, cara, na aula passada a gente falou sobre o início da colonização, beleza? Na aula 6 a gente falou sobre o período pré-colonial. Na aula 7 e 8 a gente vai entender como que para as potências europeias, para esses reinos europeus, como que deveria funcionar essa relação econômica, social, política entre eles, europeus, com as suas colônias na América, beleza? Então a gente não vai falar especificamente sobre as características de governo de cada país, mas sim a gente vai falar sobre as relações de poder entre as monarquias europeias e as suas respectivas colônias aqui na América, certo? Então por isso que hoje a gente dá uma fugidinha direta da história do Brasil, vai voltar a falar sobre características lá de países europeus, só que isso tem muita importância para a história do Brasil, porque é assim que a gente vai entender como que era feita como que era feito esse domínio português, principalmente, sobre o Brasil, beleza? Em que contexto essas relações entre o país dominador e o país dominado elas estão inseridas e como elas acontecem, beleza? Então, por isso que a gente está falando sobre monarquia europeia, mas ainda é a história do Brasil, beleza? Então vamos lá, senhoras e senhores. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre como que funcionava as questões políticas e econômicas na Europa nesse período, né, de início de colonização aqui dos países americanos, beleza? Quando, né, vamos localizar isso daqui no tempo, a gente está falando sobre o século XVI. Beleza? São características que se formaram na Europa durante toda a Baixa Idade Média, então elas começam a se formar na Europa no século XII, em alguns países, 13, 14, 15, enfim, cada país ela vai aderir a esses sistemas, né, dentro do seu tempo, né? Cada país teve uma forma, né, um momento diferente de aderir a essas relações, só que no século XVI, que é quando as colonizações começam, os países europeus, na sua grande maioria, pelo menos os colonizadores, eles já estão seguindo esses dois padrões aqui, que é o padrão absolutista e o padrão mercantilista. Quando a gente fala sobre absolutismo, a gente está falando sobre a maneira como esses países se organizavam politicamente. Quando a gente fala sobre mercantilismo, a gente está falando sobre como esses países europeus se organizavam economicamente, beleza? Então vamos ver a descrição de cada um deles e como cada um deles funcionava. É bem tranquilo, tá? Quando a gente fala sobre absolutismo, bom, absolutismo vem de absoluto, o poder absoluto na mão do cara que governa. Como a gente está falando sobre monarquias absolutistas, então a gente está falando que o poder ele está concentrado nas mãos do rei. Se é monarquia, tem um rei, beleza? Então o poder absolutista, né, ou monarquia absolutista, a gente está falando sobre um sistema de governo onde todo o poder está concentrado na mão do rei. O rei ele é responsável pela segurança, o rei ele é responsável pelas finanças, o rei ele é responsável pelas leis, certo? O rei manda, certo? A única coisa assim que fica um pouquinho fora, foi quem não fica, mas que o rei não tem tanto controle assim, são em relação às práticas sociais e culturais, porque isso acaba mais sendo definido pela igreja do que pelo próprio rei. Só que essas práticas culturais e sociais, elas acabam influenciando na maneira como o governo estabelece suas leis, certo? Então, por mais que o rei não tenha muito esse poder de definir o que era culturalmente e socialmente certo e errado, ele pegava o que era definido como culturalmente, socialmente certo e errado e estabelecia leis baseadas nessas relações culturais e sociais. Mas quando a gente fala sobre questões políticas e econômicas, tudo isso está concentrado na mão do rei. Por que isso? Ou melhor, como que o rei conseguiu isso? Então, olha só, o que garantia para o rei ter todo esse poder? O que garantia o poder absoluto na mão do rei? Então, primeira coisa, o rei ele tinha o apoio dos nobres e ele tinha apoio da igreja, certo? Tanto os nobres do reino quanto a igreja, seja a igreja católica nos reinos que tinham maioria católica, seja a igreja, né, luterana no Sacro Império Romano Germânico, enfim,
quando a gente está falando, né, independente de qual seja o reino, a igreja que tinha mais poder lá acabava garantindo esse apoio para o rei. E por que a igreja e os nobres faziam isso? É óbvio que eles queriam algo em troca, e a gente já vai ver o que o rei garantia para eles em troca desse apoio. Outro ponto importante, senhoras e senhores, nenhum Estado funciona sem dinheiro, e esse dinheiro era garantido pela burguesia, certo? A gente tem a burguesia, aquela classe que se especializou principalmente nas relações de produção e de comércio, e esses caras, eles comandavam a produção, e eram esses caras que pagavam boa parte dos impostos que eram revertidos para o Estado. Então, você tem o apoio dos nobres da igreja, você tem o dinheiro que via da burguesia. E, principalmente com esse dinheiro que via da burguesia, o rei ele cria os exércitos nacionais, exércitos que deviam obediência única e exclusivamente para o Estado, ou seja, para o rei. E aí, quando alguma coisa acontecia, fugia do controle do rei, ele tinha um exército para colocar as coisas no eixo de novo, certo? Então, esse poder absoluto era garantido por essas três coisas: apoio dos nobres e da igreja, o dinheiro da burguesia e o controle da sociedade, o controle do reino através do exército nacional. Bom, isso era o que garantia o poder para o rei. O que o rei garantia em troca disso? O que o rei dava em troca disso? Ele garantia privilégios para a igreja e para os nobres, o privilégio de não precisar pagar imposto, por exemplo, ou o privilégio de poder participar do governo, tá? O privilégio de ter as grandes terras. Então era o rei que garantia isso para eles, em troca do apoio. O rei garantia para os burgueses monopólios, que a gente já vai ver direitinho o que significa um monopólio, e o rei garantia para o reino a segurança a partir do exército nacional, beleza? Na teoria, pelo menos, era assim que funcionava essa relação de trocas. Enquanto o rei tivesse garantindo esses privilégios, monopólios e segurança, era muito difícil que o rei fosse contestado. Isso vai acontecer? Vai, é óbvio que vai, principalmente lá no século XVIII. Mas durante os séculos XVI, XVII, XVII, enfim, a gente tem aí o rei quase que intocável nessas monarquias europeias, beleza? Então, absolutismo é isso, poder concentrado na mão do rei, beleza? Ok, aí a gente pensa assim, ó, se o rei ele manda em tudo, o rei manda na economia também? A resposta é sim, o rei também mandava na economia. E é justamente esse poder que o rei exercia sobre a economia que acabava gerando aquilo que a gente chama de mercantilismo. Quando a gente fala sobre mercantilismo, pessoal, a gente está falando sobre um sistema econômico, beleza? O mercantilismo ele era um sistema econômico que pode ser considerado aí um avô do capitalismo, talvez pai ou avô do capitalismo, porque o objetivo era o mesmo, era a acumulação de riqueza, certo? No mercantilismo também existia acumulação de riqueza. Mas qual é a diferença principal para o capitalismo, por exemplo? Quando a gente fala sobre o capitalismo ele é pensado na ideia do liberalismo, no qual o Estado ele permite que as pessoas tenham livre iniciativa, certo? Elas têm livre mercado e livre iniciativa. O mercantilismo não, cara. O mercantilismo ele busca o aumento da riqueza do Estado, só que caracterizado pela intervenção do Estado na economia, tá? Então a forma mais simples da gente entender e definir o que é mercantilismo é isso. É um sistema econômico caracterizado pela intervenção do Estado na economia. Se o rei manda em tudo, ele manda na economia também. Ele estabelece as regras que ele quer para a economia, beleza? E como que o mercantilismo ele é colocado em prática? Bom, quando a gente fala sobre mercantilismo, pessoal, a gente fala sobre 5 características que formam o mercantilismo. 5 características principais que formam o mercantilismo. E a gente vai conversar sobre algumas delas, sobre as 5, na verdade, sobre todas elas. Beleza? Primeira delas, pessoal, está ali, ó, representada por essa imagem. Não sei se dá para enxergar bem, mas a gente tem aqui algumas barrinhas de ouro e umas moedas de ouro. Ou seja, a gente está falando sobre ouro. Tá? Por quê? Por que isso? Essa característica, pessoal, é conhecida como metalismo. Se o cara que vai fazer a prova vestibular ele quiser dar aquela sacaneada no aluno, ele vai colocar o sinônimo. Existia uma outra forma de chamar o metalismo que era bulionismo, tá? Não é comum, mas vocês sabem como é que funciona, né? Às vezes o cara quer deixar a questão um pouquinho mais difícil, ele bota uns sinônimos que a gente conhece um pouquinho menos. Então pode ser chamado de metalismo ou bulionismo. Qual que é a definição disso, gente? Metalismo é a acumulação de metal precioso, tá? Eu coloquei ali o ouro como representação, mas a gente sabe que a prata também era importante, outros metais, pedras preciosas eram importantes. Então, quando a gente fala sobre metalismo, a gente está falando sobre isso, sobre a acumulação desses metais. O sistema mercantilista considerava rico o Estado que conseguia acumular metais preciosos. Enquanto mais ouro, mais prata o Estado tivesse,
mais rico ele era. E aí a gente consegue entender, por exemplo, o fato de que a Espanha vai ser a grande potência europeia durante o século XVI. Por quê? Porque nas colônias da América Espanhola, os caras eles vão encontrar ouro e prata muito rápido. Certo? A gente tem muito ouro sendo extraído na região de hoje é o México e tem muita prata sendo extraída na região andina, ali no Peru, na Bolívia no Peru e na Bolívia, principalmente na região de Potosí. Então, o que fazia da Espanha um estado extremamente rico? O fato de que eles tinham uma disponibilidade muito grande de metal precioso. Beleza? Então, primeira característica do mercantilismo é essa, a acumulação de metais preciosos. Segunda característica, pessoal, é o monopólio. Está aqui, né, nosso amiguinho, na sua cartola, dizendo é tudo meu, certo? Pessoal, vamos lá. Definição de monopólio, né, é quando a gente tem uma pessoa, um grupo ou empresa que tem o controle total sobre alguma área de prestação de serviço ou comércio, beleza? Ou produção, ou prestação de serviço, ou comércio. Bom, olhando pela definição, parece um tanto quanto complicado, mas não é, gente. Imagina que o rei determina que apenas um grupo dentro do reino vai ser responsável pela produção de, sei lá, cadeira, beleza? Então, ali dentro daquele reino, o rei determina que somente aquele grupo que ele definiu é responsável pela produção, pela comercialização de cadeiras. Então, esse grupo que é o responsável, ele tem um monopólio sobre a produção e a comercialização de cadeiras. Beleza? Lembra que eu falei que a burguesia queria monopólios? Sim. E por que o monopólio é importante? Porque quando algum grupo ou pessoa estabelece um monopólio sobre uma coisa, como ele é o único que pode produzir e comercializar, quem determina o preço é ele, certo? Então era importante para o rei estabelecer isso. Tá, peraí, professor, mas como que o rei lucra com isso? Fácil. Se o cara ele tem um monopólio, ele vai lucrar mais, certo? Certo. Mas normalmente quem tinha os monopólios eram os burgueses. E os burgueses, gente, pagavam o quê que era a fonte do rei, que era a fonte de riqueza do rei? Os impostos. É isso aí. Então, uma forma do rei conseguir dinheiro era com a arrecadação de impostos, que era feito com esse monopólio de produtos que eram estabelecidos pelo próprio rei. Tranquilo? Então, o monopólio é a segunda característica do mercantilismo. Terceira característica do mercantilismo, vai aparecer aqui no canto, protecionismo, certo? Também conhecido como protecionismo alfandegário. A gente pode observar aqui, ó, a gente tem, né, uma ideia de um pedacinho de terra aqui, tem a sua produção, e, né, vamos imaginar que nessa fábrica foi produzida essa caixa e aqui tem um escudo que não permite que a caixa entre no território. Bom, explicado o desenho para quem não está conseguindo enxergar direito, mas assim, ó, qual que é a ideia do protecionismo alfandegário? Vamos pensar que, né, vamos voltar lá, por exemplo, da cadeira, por exemplo. A gente tem aqui no nosso reino alguém que produz a cadeira e essa cadeira custa, sei lá, 50 dinheiros, ok? Aqui no nosso reino. Mas se a gente descobrir que o reino vizinho produz uma cadeira de mesma qualidade e produz essa cadeira e o custo dela é 40 dinheiros, é natural que a gente busque o preço mais barato. Só que se a gente busca o preço mais barato, automaticamente o dinheiro que faz parte do nosso reino vai ser transferido para o reino vizinho, certo? Porque a gente está comprando um produto do reino vizinho. E se a gente está comprando um produto do reino vizinho, a nossa acumulação de metal precioso vai diminuir. É uma relação de compra e venda. Então o que acontece? O rei ele queria evitar de todas as formas possíveis que o nosso dinheiro saísse do nosso reino para os reinos vizinhos. Como fazer isso? Por mais que o reino vizinho ele fizesse um produto tão bom quanto o nosso por um preço menor, a gente tinha que dar um jeito de que o nosso reino, né, o reino desse rei, na verdade, ele viesse com um preço maior. Então o que acontecia? Ele estabelecia uma forma de aumentar o preço do produto estrangeiro para evitar que o dinheiro saísse do nosso reino para o reino vizinho. Como que ele aumenta o preço? Estabelecendo impostos. Então, esse protecionismo alfandegário nada mais é do que o estabelecimento de impostos sobre produtos estrangeiros. Se o rei determina que aquela cadeira que custava no reino vizinho 40 dinheiros pagasse um imposto de 20 dinheiros, então 40 mais 20, 60, ele ficava mais caro do que a nossa cadeira que custava 50 dinheiros. Ou seja, as pessoas elas não comprariam um produto que viria de fora por causa dos impostos que transformavam o produto estrangeiro mais caro. Se o produto estrangeiro é mais caro e a gente não compra, o dinheiro não sai do nosso território. Essa relação de protecionismo alfandegário é bastante complicada, porque é óbvio que se o rei do reino A faz isso, o rei do reino B também faz isso. E aí fica essas brigas comerciais bastante fortes entre os reinos, certo? Protecionismo alfandegário rola até hoje? Claro que sim, né? A gente tem várias discussões
né, da economia internacional sobre isso e a forma como os países, para proteger sua economia, ela vai estabelecer impostos sobre produtos que vêm de fora. Beleza? Quarta característica do mercantilismo, senhoras e senhores, vai aparecer aqui no canto, é a ideia de colonialismo. Então a gente pode ver aqui ó, a grande bota do europeu, né, pisando nos indígenas aqui da América, né, essa ideia do nosso desenho aqui. Bom, o que significa, senhoras e senhores, estabelecer uma colônia? Quando você estabelece uma colônia, significa que você está dominando um território além do seu território original, certo? E esse território que você está dominando, ele vai servir para complementar a sua economia, certo? Vamos usar a relação entre a Espanha e a América Espanhola como um exemplo, né? Isso aqui pode ser feito. Então, por exemplo, a Espanha, ela estabeleceu aqui na América, que a gente chama de América Espanhola, colônias. O que acontecia, senhoras e senhores? A Espanha, país colonizador, ela explorava todos os recursos que ela podia da sua colônia. Então a colônia acabava exercendo uma função de complemento para a economia do país colonizador. Então a gente falou sobre o fato da Espanha virar grande potência durante o século XVI, é porque ela tinha colônias que garantiam para ela a disponibilidade daquilo que gerava riqueza, que era o metal precioso. Deu para fazer a ligação? Bem simples, né? Então a Espanha enriqueceu porque acumulou metal precioso, e da onde que vinha esse metal precioso? Não era da Espanha, era das colônias espanholas lá na América, certo? A mesma coisa vai acontecer entre Portugal e Brasil, né? Só que aqui no Brasil eles não vão fazer, pelo menos até o século XVII, a exploração de ouro, mas eles vão conseguir fazer a exploração econômica de uma outra forma. No caso do Brasil, principalmente nesse primeiro momento, com a exploração de cana-de-açúcar. Beleza? Então, colônias têm esse sentido, de você garantir um território externo ao seu, que vai servir como complemento para a sua economia. E por fim, senhoras e senhores, quando a gente pega essas quatro características, o monopólio, o protecionismo, o metalismo e o colonialismo, tudo isso daqui existia para garantir a quinta e mais importante característica do mercantilismo. O Estado intervir na economia para garantir isso daqui, ó, o que a gente chama de balança comercial favorável, certo? Tudo isso era feito, todas essas coisas eram feitas pelo Estado para garantir que o Estado ficasse rico e mantivesse uma balança comercial favorável. E o que é essa balança comercial? Bom, uma balança em relação de comércio. O comércio é baseado em compra e venda. Tá? No caso, quando a gente está falando sobre outros países, a gente está falando sobre importações e exportações. Quando que a balança comercial ela fica favorável? Quando as exportações elas superam as importações. Então assim, ó, exportar mais, importar menos. Por que isso é importante? Se eu exporto mais, significa que eu vendo mais. Se eu vendo mais, o dinheiro entra. Se eu importo, o dinheiro sai. E o que era melhor para o Estado? O Estado não era considerado rico aquele que conseguia manter maiores reservas de metais preciosos? Então, para isso acontecer, era mais importante o Estado vender e conseguir acumular o metal precioso junto com as outras formas, tipo o colonialismo, e importar o mínimo possível, porque assim o dinheiro não saía. Então, gente, quando a gente fala sobre mercantilismo, é isso, são as práticas que o Estado exercia para conseguir manter o controle sobre a economia, para garantir, no final das contas, que a sua balança comercial fique favorável, certo? Bom, então, essas relações elas eram importantes, o absolutismo, né, na questão política, do rei mandando em tudo, né, nas questões políticas e econômicas, e o mercantilismo, a questão econômica, certo? Isso nos leva à forma como os países europeus eles acabaram colocando em prática como eram as características da dominação europeia sobre as colônias que existiam na América, certo? E essas relações que existiam entre colônia e o país que colonizava, a gente chamava de sistema colonial. Beleza? Então, o que era esse sistema colonial? O sistema colonial era o conjunto de práticas políticas, econômicas e sociais que determinavam as relações entre o país colonizador e o país que era colonizado. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai usar nomes um pouquinho diferentes, que são bem comuns, certo? O país que está sendo colonizado, a gente chama de colônia, fácil. E o país que está colonizando, o colonizador, a gente chama de metrópole. Certo? Então, quando a gente fala sobre o sistema colonial, a gente está falando entre as relações das relações da metrópole com a colônia. Certo? Vamos lembrar assim, é fácil. Quando a gente fala sobre metrópole, pelo menos nesse sistema aqui, a gente está falando sobre os países europeus. Quando a gente fala sobre colônia, a gente está falando sobre os países que foram dominados aqui na América.
Portugal é a metrópole da colônia Brasil. A Inglaterra é a metrópole da colônia Estados Unidos, ou na época as 13 colônias. A Espanha é a metrópole da colônia América Espanhola, então Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, México, enfim, o que mais tinha era a colônia espanhola aqui na América, certo? Então, metrópole é o colonizador, colônia é quem é colonizado. E as relações que existiam entre eles eram chamadas de sistema colonial. Dentro do sistema colonial, a gente tem uma característica que é a mais importante de todas, que é chamada de pacto colonial, certo? Relação entre colônia e metrópole é estabelecida de acordo com a ideia de pacto colonial. E o que é o pacto colonial, senhoras e senhores? Talvez um dos conceitos mais simples que a gente tem para aprender em história. É muito tranquilo. O pacto colonial é baseado na ideia de que a colônia ela comercializa apenas com a metrópole. Percebam que eu coloquei aqui ó, o apenas em caixa alta porque tem que ser destacado. E sim, a colônia ela só tem autorização de comercializar com a metrópole. Tá? A metrópole ela comercializa com quem ela quiser, desde que não seja colônia de uma outra metrópole, certo? Então assim, ó, voltando para dando nome aos bois, o Brasil ele podia fazer comércio com a Espanha? Não, porque o pacto colonial determinava que o Brasil, colônia de Portugal, podia comercializar apenas com sua metrópole, ou seja, com Portugal, beleza? Então essa é a definição de pacto colonial. Entendendo o que é isso, a gente começa a entender como que essas relações comerciais funcionavam. E é bem de boa, quer ver? Olha só, primeira coisa, senhoras e senhores, né? Uma das coisas que formavam esse pacto colonial, monopólio de produtos. A colônia só podia comprar produtos da metrópole, certo? Por isso que ela tinha um monopólio. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se os caras eles quisessem comprar, sei lá, tecido, esse tecido ele tinha que ser produzido em Portugal. Por isso que existia esse monopólio sobre os produtos que eram comercializados nas relações entre colônia e metrópole. E se a colônia produzia alguma coisa, como era o caso do pau-brasil, né, no Brasil, ou né, do açúcar aqui no Brasil, esse produto produzido na colônia também só podia ser vendido para metrópole, por isso o monopólio de produtos. Complemento de produção, é aquilo que a gente estava falando. Aquilo que a metrópole não produzia, mas que poderia gerar dinheiro para ela, ele poderia ser produzido na colônia, certo? É a relação da produção de açúcar com o Brasil e Portugal também, certo? Portugal não produzia o açúcar, mas Portugal vendia o açúcar. Onde que esse açúcar era produzido? Na sua colônia, do Brasil. Por isso rolava a ideia de complemento de produção. O que não era produzido na metrópole, poderia ser produzido na colônia. Pessoal, não concorrência. Isso aqui também é importante. Se a metrópole produzia alguma coisa, ela não permitia que a colônia produzisse também. Tá? Era proibido que a colônia produzisse a mesma coisa que a metrópole. Assim garantia que a colônia ia comprar esse produto da metrópole e que a metrópole ia ter a reserva de mercado. E a exclusividade de mercado, certo? Que é a relação comercial entre eles é basicamente a mesma coisa que o pacto colonial. Colônia só pode comercializar com a metrópole, então existe uma exclusividade de mercado entre elas. Sempre lembrando que a metrópole pode vender para quem ela quiser, desde que não seja colônia de um outro, desde que não seja colônia de uma outra metrópole. Certo, gente? Então, por que isso daqui é importante? Porque no momento que a gente entende como funciona o sistema colonial, a gente entende de maneira mais tranquila como que eram as relações econômicas entre o Brasil, que é o nosso foco de estudo, com a sua metrópole Portugal. Beleza? Bom, pessoal, tendo isso em mente, a gente tem que entender que existiam dois tipos de colônia. Um tipo de colônia que era muito comum, que era o sistema de colônia mais comum, e um tipo de colônia que foi muito raro de acontecer. Na verdade, aconteceu especificamente num lugar só. Então, a gente tem dois tipos de colônia. A colônia de exploração, que é extremamente comum, e a colônia de povoamento, que só vai acontecer numa região específica da América e por motivos bem diferentes dessa daqui. Vamos ver quais são as diferenças entre a colônia de exploração e a colônia de povoamento. Começando pela colônia de exploração, pessoal. Colônia de exploração ela vai acontecer em toda a América Portuguesa e América Espanhola, mas a gente pode incluir aqui também colônias de exploração para a Holanda, para a Inglaterra e para a França. São os cinco, né? Holanda, Inglaterra, França, Portugal e Espanha são os 5 principais países que colonizaram o território americano durante o século XVI. Certo? E todos eles fizeram colônias de exploração, mas quando a gente fala sobre colônia de exploração, a gente dá mais ênfase para a América Portuguesa, que é o Brasil, e a América Espanhola, que, enfim, todo o resto da América do Sul e bastante da América Central. Certo? Pessoal, essas colônias de exploração, elas eram caracterizadas pela ideia de latifúndios de monocultura. Lembra que eu disse para vocês que a ideia da colônia era complementar a economia da metrópole? Então,
a metrópole, ela produzia na colônia aquilo que ela sabia que ia ganhar dinheiro e ela vai produzir o máximo possível disso. Por isso, senhoras e senhores, nas colônias de exploração era comum que houvessem latifúndios. Lá da geografia, o que é latifúndio? São grandes propriedades de terra, gigantescas. E, cara, aqui no Brasil a gente sabe que essas propriedades eram enormes mesmo, né? As cismarias eram gigantescas, depois veio as capitanias hereditárias que eram maiores ainda, certo? Dentro das capitanias existiam as cismarias, enfim, a gente está falando sobre propriedades muito grandes, certo? Nessas propriedades muito grandes, latifúndios, era produzido só um produto, ou tinha o produto principal, por isso latifúndio de monocultura. Né? A gente está falando aqui no Brasil, por exemplo, sobre as fazendas de produção de açúcar, né? Produzido apenas cana-de-açúcar em grandes propriedades de terra para complementar a economia portuguesa. Bom, esse açúcar que era produzido no Brasil, tudo que era produzido na economia brasileira era voltada para o mercado externo, certo? O açúcar, ele podia ser consumido no Brasil, claro que sim, mas a produção de açúcar no Brasil, ela era focada para vender esse açúcar na Europa. Então, quando a gente está falando sobre a produção na colônia de exploração, a gente está falando sobre uma produção para o mercado externo. E por fim, senhoras e senhores, na grande maioria, a produção, né, a forma como esses produtos eram feitos era a partir da mão de obra escrava, beleza? Na grande maioria das vezes era da mão de obra escrava. Mas daí a gente tem que entrar na discussão em relação às colônias espanholas que usavam mão de obra indígena. Aí era muito parecido com a ideia aqui no Brasil. Os indígenas eles eram escravizados quando não se submetiam, mas isso não quer dizer que o trabalho deles não fosse explorados como uma mão de obra escrava. Eles não eram necessariamente escravos, mas a mão de obra era escrava, certo? Então, senhoras e senhores, essas três características aqui, ó, elas fazem parte do sistema de produção das colônias de exploração. Latifúndio de monocultura, mercado externo e mão de obra escrava. Pessoal, essas três características, quando unidas, elas vão dar origem a um termo muito importante para a história e também para a geografia, que é o termo, né, conhecido como plantation. Pessoal, o que é o plantation? Plantation é um sistema de produção, certo? É a forma como algo é produzido, certo? As características de como algo é produzido. Então, no caso aqui do plantation, a gente está falando sobre um sistema de produção baseado na ideia de latifúndio de monocultura, mercado externo e mão de obra escrava. Pode mudar essa questão aqui, ó, da mão de obra, a mão de obra ser livre e ainda ser plantation, tá? Mas isso é assunto mais lá para frente, quando a gente falar principalmente sobre, né, final do Império e começo da República. Mas enquanto o Brasil foi colônia na grande maioria do Império, a gente está falando sobre um plantation baseado na mão de obra escrava, mercado externo e latifúndio de monocultura. Beleza? Guardem esse termo, gente. Plantation é um termo muito importante para a gente. Tá bom? Existia plantation nas colônias de povoamento? Não. Por quê? Olha só. Como que era, onde que foi, né, a questão da colônia de povoamento? Lembra que eu disse? Territórios muito pequenos, tá? Poucos lugares usaram colônias de povoamento. A gente está falando aqui na América sobre a América Inglesa, especificamente, pessoal, o nordeste da América Inglesa, tá? Região que hoje corresponde ao nordeste dos Estados Unidos, tá? A América Inglesa ela era dividida em 13 colônias, e as colônias do norte elas eram colônias de povoamento. E por que colônia de povoamento, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que entender que essas pessoas que foram para lá, elas não foram, né, com o intuito de simplesmente gerar riqueza para a metrópole, como uma colônia de exploração faz. O objetivo da colônia de exploração é gerar riqueza para a metrópole. A colônia de povoamento é a galera que vai lá para viver. Eles simplesmente mudaram, saíram da Inglaterra para ter uma nova vida lá nas colônias da América, certo? Então as características vão ser um pouquinho diferentes. Se na colônia de exploração a gente está falando sobre latifúndios de monocultura, na colônia de povoamento a terra ela era distribuída de maneira mais igual. Ou seja, a gente está falando sobre minifúndios. Não eram grandes propriedades de terra, eram propriedades de terra menores, para que todo mundo tivesse acesso à terra. E não era de monocultura, não era só um produto para fazer com que a metrópole vendesse e enriquecesse pra caramba com isso. Não, os caras estão vivendo lá. Então, se eles estão vivendo lá, esses minifúndios produziam de tudo que era necessário para eles viverem. Por isso, minifúndios de policultura. Poli significa muitos, então a cultura de muitos produtos, certo? Né? Então, lá nas colônias de povoamento, terras menores, comunidades, terras familiares, onde se produzia o que era necessário para eles sobreviverem, certo? Não pensando necessariamente no enriquecimento da metrópole. Se na colônia de exploração a gente fala sobre produção para o mercado externo, na colônia de povoamento a gente tem uma produção para ambos os mercados.
tanto externo quanto interno. Por quê? Eles produziam para vender para fora? Sim, mas eles produziam também para o seu próprio mercado, para produzir, né, para esse mercado que existia entre as próprias colônias de povoamento dentro da América Inglesa. Se na colônia de exploração a característica era a utilização da mão de obra escrava, nas colônias de povoamento era muito mais comum a utilização de mão de obra livre. Ah, professor, então não tinha escravidão na colônia de povoamento? Tinha. Os Estados Unidos também trabalhavam com escravidão, só que num grau menor em relação às colônias de exploração da América Portuguesa e América Espanhola e até das colônias de exploração da própria América Inglesa, que eram as colônias do sul das 13 colônias, certo? Então você tinha uma mão de obra livre, a produção com uma mão de obra livre como uma característica mais marcante. E por fim, senhoras e senhores, quem foram as pessoas que foram povoar essas colônias do Nordeste dos Estados Unidos? A gente está falando sobre refugiados políticos e religiosos. O início da colonização das colônias de povoamento, ou seja, do Nordeste, lá do norte das 13 colônias, hoje Nordeste dos Estados Unidos, ele está diretamente ligado ao processo das reformas religiosas que aconteceram na Europa. Então a gente sabe que, principalmente durante o século XVII, na Inglaterra, a gente vai ter uma perseguição muito forte em relação aos puritanos, né, que era um grupo religioso diferente do grupo que dominava, que eram os anglicanos. Isso tem a ver lá com o processo das revoluções inglesas, que vocês vão trabalhar em história geral. Então, o que aconteceu? Esses ingleses puritanos que estavam sendo perseguidos por motivos políticos e religiosos lá na Inglaterra, eles encontraram uma forma de sobreviver, né, num novo lugar para viver e poder sobreviver e ter a vida deles tranquilo sem a opressão, né, política do governo e religiosa do governo, no caso da Inglaterra. Então, são esses refugiados que vão buscar abrigo lá nas colônias do Nordeste da América Inglesa, que criam essas tais colônias de povoamento. Então aqui a gente tem bem certinho as diferenças entre elas. Beleza, galera? Como eu disse, essa aula ajuda a gente a entender como que eram as relações políticas e econômicas da metrópole de Portugal como a sua principal colônia, o Brasil. Fechou? Então a gente está falando, tá? Então, como eu disse da última vez, façam os exercícios de sala, façam os exercícios propostos no livro. Se surgir alguma dúvida, entre em contato com o professor. A gente está aqui sempre para ajudar. Espero que tenha dado tudo certo. Valeu, galera. Abraço.